chegou em Gadara, onde o diabo reinava na vida de um pobre homem. Com seu poder e glória, mandou os demônios ir embora, e ao homem libertou. Ele chegou na estrada, em caminho a Jericó. Tinha um cego de nascença e dele teve dó. Com o poder da sua palavra, o restaurar a visão. Pois pra ele o impossível é só mera ilusão. Ele acha a solução daquilo que ninguém achou. Ele chega e resolve o problema que agravou. E o melhor vem agora, é que enquanto tu adora, Jesus Cristo aqui chegou. Chegou pra renovar você, chegou pra restaurar você, chegou pra mudar o cenário, chegou pra perdoar pecado, chegou pra arrancar tristeza, chegou pra vencer a peleja, chegou aqui e vai fazer na igreja. Jesus chegou na tua vida, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. Chegou quebrando tudo e desfazendo o embaraço, assinando o papel e dando humilhado. Chegou pra curar, chegou pra salvar, chegou pra mudar, chegou pra andar no meio do fogo contigo, sempre teu amigo pra lá e pra cá. Chegou pra fazer, chegou pra agir, chegou pra te ver, chegou pra abrir a porta que estava fechada, ele hoje escancara pra você sair. Chegou nos teus projetos, chegou na tua prova, chegou na tua casa, chegou na tua história. Jesus hoje chegou na tua vida e já concedeu vitória. Ele chegou, ele chegou. Ele chegou, ele chegou. Chegou, sabe pra quê? Chegou pra prosperar você, chegou pra exaltar você, chegou pra te encher de novo, chegou pra acender o fogo, chegou pra calar fofoqueiro, pra destruir trabalho feito. Chegou aqui nesta cidade, chegou e vai fazer milagres. Jesus chegou na tua vida, na vida do teu marido, na vida da tua esposa, na vida dos teus filhos. Chegou quebrando tudo e desfazendo o embaraço, assinando o papel e exaltando o humilhado. Chegou pra curar, chegou pra salvar, chegou pra mudar, chegou pra andar no meio do fogo contigo, sempre teu amigo pra lá e pra cá. Chegou pra fazer, chegou pra agir, chegou pra te ver, chegou pra abrir a porta que estava fechada, ele hoje escancara pra você sair. Chegou nos teus projetos, chegou na tua prova, chegou na tua casa, chegou na tua história. Jesus hoje chegou na tua vida e já concedeu vitória.
testando uma plataforma diferente para ver se eu consigo colocar todo mundo aqui dentro sem que a gente tenha eu tenho que usar a televisão, conecta um de cada lado aqui. O pessoal está conectando, mas o pastor Samuel já está conosco, direto da biblioteca dele. Samuel, dê a sua saudação de paz aí, meu amigo. Amém, pastor, a paz do Senhor. É um prazer estar mais uma vez aqui com vocês. Participando deste programa, o programa da UMADEB, da Regional Norte. É muito bom poder mais uma vez compartilhar com todos vocês um pouquinho aí da palavra de Deus, né, para a vida dos nossos irmãos. Muito bom, muito bom. A gente está guardando, o Ricardo tinha entrado aqui, ele estava com um problema do Arão, né, que não conseguia entrar, mas vamos lá, meu amigo, vamos compartilhar essa live aí com a galera, vamos ver o pessoal entrar aí, e hoje nós vamos falar, Samuel, nós vamos falar sobre culto online, meu amigo, culto online. Né? Culto online. Perfeito. Culto online é um negócio meio novo para a gente, né? Estamos aí indo para 2 meses de quarentena e a galera tem feito muito culto online, as igrejas têm feito muito culto online e tal. Como é que você está vendo isso daí, Samuca? Pastor, a questão do culto online, ela nos leva a muitas outras questões. Eu não sei se a gente vai trabalhar elas aqui, né? Mas, a princípio, eu acredito que seja de iniciativa muito positiva, né, por parte das igrejas, numa tentativa, num primeiro momento, de acolher os irmãos que estão em casa e que estão distantes da congregação, né? Estão distantes da congregação, estão sem poder frequentar os cultos. E é uma forma de continuar alimentando a igreja, fazendo com que os irmãos não percam aí aquele fervor, né, de adorar a Deus, de participar, de ouvir um louvor, de ouvir uma palavra. Então, é muito instrutivo. A gente viu que muita gente também, no meio dessa quarentena, mostrou um pouco do talento que tem, né? Mostrou um pouco do talento que tem em relação a desenvolver. E alguns também mostraram o talento que não tem, né? Alguns não. Esse é um ponto interessante. E muitos também que, de alguma forma, criaram uma certa postura que não correspondeu muito bem com aquilo que precisava para alcançar os irmãos. E Samuel tem acompanhado aí, junto com a gente, a questão das lives, né, que muita gente tem feito aí. E, Samuel, me diga uma coisa, hoje está pulverizado demais essa questão do politicamente correto, né, cristão, gospel, né? Então, hoje a gente tem um buffet, né, aos domingos, de tanta live, de tanto culto, de tanto artista fazendo coisa aí. Mas me diz aí, meu amigo, como é que você vê essa pulverização de conteúdo? Então, como a gente mesmo acabou de falar, pastor, e a gente viu que muita gente também aproveitou o contexto para manifestar uma certa postura, né, em relação às suas convicções. A gente viu muita gente aí fazendo parceria com pessoas que, de alguma forma, não pertencem, né, ao campo religioso, gospel, da música, e mesmo assim se aliançaram e começaram a desenvolver alguns cultos, né, alguns cultos com uma perspectiva mais aberta. Talvez seja uma estratégia desse pessoal aí, do ponto de vista deles, né, de comungar a fé. E uma coisa que você falou que é muito interessante é a questão do politicamente incorreto. Do politicamente correto, porque o politicamente correto é aquela ideia de que nós não podemos mais ofender ninguém pela verdade, né? Recentemente a gente teve aí a participação de uma cantora muito conhecida pelo público jovem, acredito que
todo mundo saiba quem é, que começou a cantar músicas de um cantor secular e de um segmento até no campo da opção sexual, diferente daquilo que a gente crê como nos determina a palavra de Deus. E a gente percebe que isso traz uma certa polarização na igreja, porque tem aqueles que defendem esse tipo de investimentos, de participações, e tem aqueles que reprovam. E aí fica aquela luta interna dentro do corpo de Cristo, contra a cantora que foi cantar a música do cantor que não é cristão e que tem uma opção sexual completamente diferente. E ainda, de alguma forma, tentam colocar na mente daqueles que estão refutando esse comportamento como se eles estivessem errados em objetar esse tipo de prática, né? Como se nós tivéssemos que permitir que o cantor gospel pudesse subir no púlpito e começar a cantar ou devagarinho, e todo mundo tem que dar glória, porque é um cantor que está cantando, um cantor gospel que está cantando, e Deus pode ser glorificado a partir daquilo. Há uma tentativa de mistificação, de liberalismo, de quebrar valores, e eu acredito que a igreja tem que se posicionar em relação a isso. Muito bem. Pastor Ricardo, temos áudio agora? Para o senhor, pastor Uri, para o senhor, pastor Samuel. Estão me ouvindo? Amém. Agora tá. A luta foi grande, mas a vitória é maior. Rapaz, olha aí. Eu perdi o comecinho. Eu peguei a fala do pastor Samuel e eu perdi a pergunta, a introdução do senhor. Não, a pergunta foi a seguinte: em meio a tantas lives que estão acontecendo, o buffet é grande, né? Durante toda a semana, de tudo que é tipo de live, gospel, não gospel, enfim. E a nossa preocupação é essa politicamente correto, né? Muitas igrejas pregando por aí, muitas igrejas falando tal, e a nossa questão hoje é saber qual é a opinião da galera. Nós estamos aí prontos para ter essas lives, o povo está preparado para absorver tanta informação. Qual a sua opinião aí? E abaixa o seu microfone aí, que eu acho que está dando um delay aí, tá não? Deixa eu ver aqui. Eu estou ouvindo bem, tá? Mas eu vou baixar um pouquinho aqui. Melhorou? Agora está melhor. Então tá bom. Olha, pastor Uri, eu confesso que de fato eu até tenho a sensação de que existe uma saturação grande, dado essas muitas opções, e o senhor sabe que acidentalmente agora à noite você vai passando ali, a gente fez uma transmissão da igreja, aí terminou a transmissão da igreja, você vai dar aquela olhada, né, para ver se saiu tudo bem, e aí eu me deparei ali com uma transmissão que eu fiquei perguntando, pode deixar aberto, acerca da teologia de alguns pregadores, que eu confesso para o senhor que você fica preocupado com o que você está ouvindo. Ele pegou a pregação de Jonas e disse assim: meu irmão, se você tem um irmão aí que está te levando para baixo, joga ele para fora do barco. Meu irmão, se você está andando com gente, se tem irmão aqui na igreja que está te levando lá para o porão, joga ele no mar. Meu irmão, e aí eu fiquei pensando, meu Deus, né? Como diria o outro lá, meu Deus, que pregação teológica é essa? Que teologia é a pregação desse pastor? Então eu confesso que sim, tem uma saturação. Eu acho que aqui, inclusive, eu acho que a gente precisa orientar, e os jovens precisam ter uma clareza de que ele precisa escolher, né? Assim, de fazer uma escolha e seguir alguns mentores. Eu diria até que nós temos que escolher alguns mentores, porque existe uma saturação, da mesma forma que as igrejas, né? Hoje nós estávamos numa era que tem muitas portas, né? Cada esquina você tem uma portinha de metal que subiu uma plaquinha de igreja. Isso foi transportado para as redes sociais nesse período de pandemia. E agora eu entendo que nós estamos ouvindo de tudo, né? Tem gente entregando prosperidade, tem gente entregando oração. Eu vi uma série esses dias, eu fiquei chocado, que eu não sei se é real ou não. Eu não tenho tempo de olhar todas as fake news, né?
mas eu recebi um print de uma pessoa que não é cristã e falou para mim assim: olha isso aqui, Ricardo, semente dos R$1.000. Se você ganhar, se você comprar essa semente, você vai ser abençoado, a abundância vai estar na sua casa. E é complexo, né? Então a gente vai ter que realmente ter uma. Eu já comprei a minha. Já você comprou a sua, pastor? Eu fiquei na dúvida na hora. Meu pé de feijão, viu? Meu pé de feijão. Eu confesso que eu fiquei, assim, quando eu vi, eu fiquei tentado. Eu mandei um zap pedindo uma para mim também, mas aí eu falei, não, talvez eu vou escandalizar, eu não quis fazer isso. Mas esse é o resumo, pastor. Eu acho que, assim, de fato tem muitas opções, tem uma saturação e tem de tudo, né? Tem gente sendo usado por Deus, tem gente usando Deus, tem gente querendo ser usado por Deus. Então, tem muita boa vontade. Eu vejo que em alguma medida tem gente que tem muita boa vontade, mas ainda não está pronto, mas tem gente que tem boa vontade. Tem gente querendo usar Deus nesse processo e também tem gente sendo usada por Deus, graças a Deus, também nas lives, e Deus tem falado. Mas a gente vai ter que orar muito e pedir direção de Deus e sabedoria, e eu acho que a gente está aqui prestando um trabalho para a nossa mocidade. Nós não somos donos da verdade, nem somos, né, detectores de mentira, mas graças a Deus, Deus tem dado graça para nós, para discernir, né, para ter discernimento, e dentro do nosso papel, procurar apontar para os nossos jovens aquilo que a gente considera saudável, aquilo que é salutar para a vida espiritual deles. Muito bem. Está conosco aqui, acompanhando a nossa live. Dá uma compartilhada aí, galera, nos perfis aí, tá? Irmão Francisco da Chaga, Tiago Medeiros, João de Lima, né? Deus abençoe os nossos irmãos que estão aí conosco. Mas é isso aí, galera, é isso aí. A gente está vivendo uma época de muita dificuldade, de muito conteúdo para o povo, e a minha preocupação é que tem gente que não conhece este conteúdo, não conhece a palavra de Deus, não tem fundamento, é aquele crente de domingo, né? O crente dominical, ele não tem conteúdo, e quando não tem esse conteúdo, o negócio começa a ficar um pouco mais complicado, né? Então, tem uma preocupação quanto a isso daí. Mas deixa eu falar uma outra questão aí, para a nossa juventude, questão do namoro. Como é que a galera tá namorando? Eu perguntei para a Jaque, eu estava outro dia, a gente estava almoçando, eu estava falando, Jaque, como é que os amantes estão se virando agora nessa pandemia, né? Um pode sair de casa, um pode sair da sua residência. Como é que essa galera está se virando, né? E essa fica a grande dúvida aí, gente. Como é que os nossos jovens estão se virando aí para a questão dos namoros, né? Do namoro cristão, do namoro da galera namorada. Tem essa dúvida, grande essa dúvida aí. O que vocês acham, Samuel? Pastor Uri, é muito bacana tocar nesse assunto, né, do relacionamento afetivo por parte de jovens e adolescentes aí, até mesmo pessoas maduras, né, que também namoram, que têm sua vida sentimental, e a gente vê que o pessoal está desesperado, né? A gente vê que o pessoal tá orando para a quarentena acabar. Não é nem por uma questão econômica, mas por uma questão mesmo bioquímica, né? O que acontece só abrindo uma janelinha aqui, eu prometo que eu não demoro 15 minutos dessa vez, mas a questão do namoro, pastor Uri, ele está muito atrelado à questão da pornografia. Quando a gente fala de relações afetivas, como o namoro dentro do relacionamento, a gente está bem perto de um tema chamado pornografia. Eu estava fazendo uma pesquisa para entender um pouquinho sobre isso. Eu estava até fazendo um curso sobre como a pornografia tem afetado as pessoas na quarentena. E no Brasil, no mês de março, o consumo de pornografia aumentou 13,1%, né? Isso dá em torno de 300 a 60 pessoas, de 300 a 600 pessoas por dia acessando e aderindo portais de sexo, né? Sexo online, etc. A Itália, onde teve o ápice da pandemia, no mês de março também,
teve um aumento de 57% de consumo de pornografia, né? Então, a ociosidade de pessoas, por exemplo, a gente pensa num casal cristão que tem o seu namoro ali entregue nas mãos de Deus, consagrado a Deus, e que não tem uma vida ativa sexualmente, mas a gente sabe que, em contrapartida, existem pessoas que estão tendo relações sexuais, tanto em namoro, tanto em noivado, tanto na sua vida individual, a gente sabe disso. E essas pessoas em si acabam sentindo muito mais falta do sexo presencial e acabam se dedicando muito ao consumo de pornografia. Então a gente vê que tem crescido uma dependência virtual no quesito consumo do prazer, né? O consumo do prazer. E eu acho que os namoros, agora voltando a essa questão, eu acho que os namoros, agora é o momento do casal realmente mostrar que se amam, né? Porque o amor, ele é composto por essa substância que a gente entende que não se constitui apenas quando ambos estão unidos, mas que é fortalecido quando estão distantes. Porque a falta revela este amor, né? Você vai, de alguma forma, se reinventar no seu relacionamento, nas mensagens, nos áudios, nas chamadas de vídeo, com tentativas de se aproximar. Então, eu vejo que o pessoal tem feito isso, tem mandado, feito ligação de áudio, tem feito declarações de amor, tem postado mais fotos, tem tido mais saudade de sair com os pares, e assim sucessivamente. Olha aí. Não, e o duro de tudo é o seguinte, a gente está preocupado, né? E daí o pessoal acha o seguinte, uma coisa que você colocou muito bem aí, Samuel, não sei se o pastor Ricardo concorda comigo, o pessoal acha que o pecado é somente quando se consuma o ato do relacionamento íntimo, né? Mas, na verdade, o pecado ele começa lá na cabeça da pessoa, né? O pecado começa lá na premeditação, não é isso, pastor Ricardo? Pastor, na verdade, se eu discordar do senhor, eu vou discordar de Jesus, né? Porque Jesus disse que... Jesus disse assim, né? Lá no Sermão da Montanha, né? Lá no famoso Sermão da Montanha, em Mateus 5, né? Vocês acham que adultério é quando vocês executam? Eu digo, porém, que se no seu coração você desejou a mulher do próximo, você adulterou, né? E aí a gente vai lá para o nosso... Oi? Você já cometeu um adultério, né? Isso. E o pastor Tiago, né? Eu gosto do pastor Tiago na sua carta do pastor Tiago, que eu gosto sempre de brincar, que é o pastor da Havaianas de Pau, que ele é bem direto, né? E aí ele diz o seguinte, né? Que o homem, o pecado nasce, na verdade, no coração do homem, né? E aí ele atrai o homem, e aí quando engodado, né? Então, é aí que começa, é aí que nasce o pecado. Agora, eu sempre digo para o jovem que a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente fala isso para o jovem, aí o jovem fica aquele sentimento de culpa, né? Ele já começa a se sentir culpado do remorso, e aí ele já começa a se condenar aí tem aquele jovem que diz o seguinte, né? Já que eu já pequei mesmo, então eu vou pro finalmente, né? E tem o outro que aí ele entra em depressão, né? Porque ele fala, meu Deus, como eu posso ter esse tipo de pensamento? Então eu sempre alerto os jovens que existem pecados que são entre eu e Deus, né? Eu os cometo constantemente, mas se eu não externei para ninguém, eu vou diante de Deus aproveitar que está só entre eu e ele, e eu vou me pedir perdão, me arrepender verdadeiramente. Pode falar, pastor. Não, e o duro de tudo um ponto que você tocou, e a gente vai continuar sobre essa questão, né, do auto-perdão, né? Eu me resolvo com Deus, né? Sendo que quem liga e desliga alguma coisa na terra é a igreja, né? O que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares será desligado no céu, que é a questão do processo disciplinatório. Mas aí que está a questão. Tem muito jovem que acha que o nudes não é pecado, tem muito jovem que acha que a questão
do namoro pentecostal com imposição de mãos, né? Não é pecado, mas você está pecando e é passível, sim, da questão disciplinatória, porque você está atentando contra o corpo, né? A pobre da irmãzinha lá faz parte do corpo de Cristo e o povo anda se tocando muito nesse negócio, né? Eu estou vendo que a madrugada... Fale, eu já tive... O senhor sabe... Não, segura isso, Samuel, deixa o Ricardo falar aí. Não, é bem rápido. Na verdade, e o pastor Uri tocou num ponto importante, né? O nudes, assim, lamentavelmente, nós temos jovens praticando isso no nosso meio como se fosse algo normal. Eu estou mandando para o meu namorado, é meu futuro esposo, é minha futura esposa, e ele está apodrecendo, né? Ele não percebe que, na verdade, está deixando que o câncer do pecado tome conta dele, e a vida espiritual dele vai entrando de mal a pior, e ele não se percebe nisso. Eu só sempre saliento para os jovens que os desejos, eles são naturais da idade e da vida. E existe aquela coisa que é nossa, que é o pensamento, de que nós temos que lutar contra isso, né? Eu sempre digo, inclusive, que quando vem o pensamento, a ação do cristão tem que ser repreender em nome de Jesus no seu pensamento também. Você está mantendo ali dentro de você isso. Quando você externa isso, e é isso que o pastor Uri está destacando, que é muito importante, não fique sendo juiz de si mesmo, né? Porque a gente tem uma geração hoje de crente que ele se autodisciplina, vou ficar 3 ceias sem tomar, depois eu posso voltar a tomar ceia. Opa, caiu para mim, foi só eu que caí. Você tá aí. Ah, tá bom. Ele se autodisciplina, né? Vou ficar 3 ceias sem tomar, ele se auto-perdoa, né? Ele se auto-pune, e daqui a pouco você vai ver crente assembleano orando 7 Pai Nosso, viu, pastor Uri? Depois de 7 Pai Nosso, eu tô perdoado, viu? Eu tô perdoado. Não tem uma Ave Maria aí não, né, rapaz? Uma Ave Maria, não tem... Não, não. Sem Ave Maria, mas a gente vai ter que tomar cuidado com algumas coisas. Muito bem, o Samuel caiu, irmãos. Não sei se vocês sabem, o Samuel caiu, mas ele caiu a conexão, caiu não. Mas o que você falou é de suma importância. A questão hoje do cristão se auto-administrar na sua questão, como eu posso dizer, pecaminosa, né, é muito comum. Mas isso daí se deve a uma outra parte aí, né? E daí vamos deixar o Samuel falar, ele voltou, né? Tem outra coisa, tem algo que se deve principalmente à questão de medo de falar. Ele tem medo de confessar, ele tem medo de abrir o coração para o líder, para o pastor. Como que é isso, Samuel? Você que lida aí com juventude, com adolescência. Pastor, e tem esse problema que está ligado também a um outro grande problema, que é o problema da aplicação da palavra de Deus apenas em partes que me convêm, né, como fonte de verdade. Então, tem uma geração aí que acredita que as escrituras, elas contêm a palavra de Deus e que Jesus é a palavra de Deus encarnada. E eu só aplico a minha vida como palavra de Deus aquilo que eu considero palavra de Deus, né? Então, o texto que diz respeito à disciplina, à confissão de pecado, todas essas coisas, são tópicos que muitos não levam mais em consideração, né? E existe essa questão da culpa, né, do sentimento de culpa, do medo da disciplina, do medo da autoexposição, do medo do que vão falar, do medo do que a igreja vai dizer, do medo de ficar sentado no último banco, né, do medo de todo mundo apontar, dos amigos se afastarem. E aí é quando a pessoa ela se depara com argumentos que flexibilizam o ato que ela fez, né? A gente tem isso muito constante. Pessoas que, teoricamente, se resolvem em si mesmo. Por exemplo, eu vou expor algo porque
sem nomes, mas eu já tive casal de adolescente de 17 anos, 16 anos, que chegaram até mim e perguntaram, após uma palestra, em uma igreja, né, e falam, mas, senhor pastor, sexo oral é pecado? Eu falei, fala de novo, que eu não escutei. Cadê minha mãe, meu Deus do céu? Na minha época, meu amigo, o povo chamava minha mãe, chamava minha mãe e meu pai para eu dar uma chamada oral em casa. Mas que é isso? Sexo oral é pecado? Eu falei, né? Eu falei assim, depende do contexto que você esteja falando. Não, pastor, é porque eu entendo que se não há penetração, a gente não deve se preocupar com a questão do pecado consumado em si. E aí eu expliquei para ela que o nosso cérebro, dentre as substâncias bioquímicas que regulam prazer, como dopamina, serotonina, entre outras, são elas que são liberadas no momento em que alguém está diante de uma situação parecida ou semelhante ao sexo. É ela que libera adrenalina, é ela que libera a fixação de memória, etc. E o cérebro não quer saber de que forma você está obtendo prazer. O cérebro não está interessado em saber se o prazer está vindo por meio de uma masturbação, ou por meio de uma pornografia, ou por meio de um sexo oral. O cérebro está reproduzindo e fixando na sua mente a seguinte informação: você está fazendo sexo. Então, independente se é virgem, no sentido conjunção carnal, e pratica relações no sentido oral, ou de cunho masturbatório, né? Isso indica sexo. Independente. Você pode ser virgem. O corpo entende isso, porque a toxina, a química que é liberada no corpo, como é o nome da química, é isso, mano? Dopamina, serotonina, a serotonina, a dopamina que é liberada no corpo, ela é liberada independente se está tendo uma masturbação ou se está consumando o ato sexual com outra pessoa. E então, outra, o seu cérebro, ninguém se inspira no couve-flor, né, gente? Isso, então o seu cérebro está fixando a memória, você está tendo uma relação sexual, independente se é com penetração ou não. Então, o que eu falo, você pode não ser virgem, você pode ser virgem fisicamente, está tudo no lugar, tudo em ordem, mas a sua memória, ela diz o contrário. As suas experiências provam o contrário. E aquilo que vocês já falaram no início, né, para você ver que Jesus era tão profundo, ainda antes de questões científicas serem desenvolvidas assim, que ele já fala, tudo acontece aqui, né, na mente. Então, tudo se consuma lá. Então, Ricardo, deixa eu ouvir o Ricardo aqui. Peraí, Ricardo. Não, se deixar o Samuel, ele fala até não querer mais, né? O programa está terminando já. O Samuel é uma bem. O Samuel falou, né? E a camisa dele hoje está dando risada, né, rapaz? Você percebeu que essa daí já está dando risada. Na verdade, Pastor Uri, Pastor Uri, eu até ia falar sobre isso aqui, vocês perderam. Era para vir de branco, ninguém me avisou. Da próxima vez me avisa, para eu vir de branco também. Era para vir de branco. Mas, pastor Ricardo, a gente que lida com juventude, hoje aí, no teu dia a dia, você tem muito mais casos de masturbação, muito mais casos do contato sexual, do próprio ato sexual, ou você tem muitos mais casos aí de nudes, de troca de conversas que são sedutoras? Eu ia falar sedutivas, não? Pastor Uri, é complexo, né? Eu acho que o caso de masturbação, até por conta da idade e do autodescobrimento do jovem, do seu corpo, por percepção, obviamente, né? É o que mais aflige o nosso jovem. Eu diria que, em segundo lugar, vem essa questão agora do nude, que está se tornando uma coisa, lamentavelmente, né, corriqueira. E essa questão do toque, ela começa a acontecer até porque também tem uma coisa hoje muito ruim entrando nos nossos meios,
que a gente tem que lutar nessa geração é que está se tornando cada vez mais comum o relacionamento do jovem cristão com os jovens do mundo, né? Assim, não é tão incomum mais como nós víamos no passado, inclusive com o apoio da família. E eu não estou falando que nós temos que simplesmente recriminar, não é essa a questão, mas eu acho que, inclusive, é uma questão familiar. Eu acho que a família precisa apoiar a igreja, porque eu sempre digo, né, para os irmãos, dizia como coordenador exclusivo de jovens, hoje falo como pastor e como coordenador de jovens, da importância da família apoiar o coordenador de jovens, porque tem família terceirizando, né, ele quer que o pastor Uri resolva lá os problemas dos jovens, e quando acontece alguma coisa é porque está faltando um coordenador de jovens lá na Lapa, né, pastor Uri? Mas isso deve acontecer só na Lapa, viu, pastor Uri? A culpa é minha, gente. A culpa é minha. Meu filho caiu, a culpa é minha. Meu filho começou a namorar com uma pessoa que eu não gosto, a culpa é minha, né? A culpa é do cidadão. E estou falando de mocidade que são maiores de 18 anos, creio eu, né? E a outra coisa, pastor Uri, que a gente começou a falar, que eu acho que é muito importante. Nós temos uma tarefa, mas eu entendo, nós temos uma tarefa como líderes e como pastores, que eu vejo o povo muito desacreditado de todo mundo, inclusive das autoridades eclesiásticas, né? Às vezes quando nós evocamos a autoridade eclesiástica, parece que é uma questão de presunção, e eu vejo as pessoas hoje já não se subordinam a ninguém, e ao não subordinar a ninguém, eu tenho dúvidas realmente de que Cristo é esse que eles seguem, né? Porque às vezes eu digo, inclusive, que tem pessoas que não tem um amigo Espírito Santo, ele tem um amigo imaginário. O amigo imaginário, ele dá o nome para ele de Espírito Santo, mas aquilo não é o Espírito Santo. Ele criou na cabeça dele, é alguém condescendente com o que ele faz, com o que ele pratica, e ele chama ele de Espírito Santo. Mas não é o Espírito Santo. E eu tenho falado muito. Eu vou dar uma pausa aqui, amigo Espírito Santo imaginário, aquele que apoia os teus erros. Rapaz, gostei. Vamos colocar na pauta aí que a gente vai falar na próxima programação, nós vamos falar isso. Mas eu queria, a gente já está indo, por incrível que pareça, já estamos indo para o final do programa, falta 20 minutos para terminar. Eu entendo, tem uma galera, Jefferson Oliveira, pastor Dioclésio, aquele abraço para o senhor. A Jaque está acordada, gente, ela está assistindo aqui, tá? Viviane Araújo, o irmão João falou que tudo que ensina é complicado, né? Giovana Salles, o Gessé, Deus abençoe, Everton Roberto Jerônimo, Deus abençoe essa galera aí, o Fabinho compartilhou, Deus abençoe, compartilha aí, gente. Gente, a gente expôs o problema, ok? Nós temos um problema que foi exposto. Eu acho que semana que vem a gente tem que continuar com essa temática, avisar a galera aí, acordar todo mundo, vamos falar sobre isso, que esse assunto precisa ser tratado com urgência. Muito bem, a gente tem a exposição do problema. O Samuel muito bem falou aqui sobre a dopamina, a serotonina, que são químicas que são dispensadas no nosso corpo aí por conta do ato sexual. Daí nós falamos da carne. Então a carne, ela já tem uma sede. Não foi Satanás que fez isso, porque nós seres humanos fomos moldados e formados pelas mãos de Deus. Amém? Todo mundo concorda comigo, né? Então tudo bem. Fomos formados por Deus, então isso é bênção para a nossa vida. A serotonina é bênção, a dopamina é bênção. Glória a Deus para a minha vida, né? Mas eu como tudo isso daí do hormônio, né? Nós somos crentes, os nossos jovens são crentes, aceitaram Jesus, temem a Deus, eu não tenho dúvida disso, e eu creio que vocês também não. Mas tem um negócio que não é crente neles, que são os hormônios, né? O hormônio só aceita Jesus, quando o pastor chega lá e vai fazer o casamento, e no final ele fala, né, como ministro do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, eu os declaro marido e mulher, pode beijar a noiva. Ali, o hormônio levanta a mão e aceita Jesus, que é uma bênção, né? Começou ali, né? Que daí o casal, isso é tema para outra conversa, não vou falar agora. Mas como é, gente? Como é que conselho que a gente pode dar para a nossa juventude,
para eles resistirem, porque a Bíblia diz o seguinte, resistirem não, para fugir, né? A Bíblia nos aconselha a resistir o diabo e ele fugirá de nós. Mas quando fala de tentação, a Bíblia diz o seguinte, olha, fugir da aparência do mal. Então, como é que a nossa juventude, hoje a gente tem o conselho, fugir da aparência do mal, mas como é que nós vamos fugir da aparência do mal? De que maneira eu posso me abster? De que maneira eu posso fugir da aparência do mal? Como é que eu saio dessa cilada que a minha carne quer, que é mandar um nudes, o sexo oral do Samuel ali, que ele falou, ter relação, ter intimidade, né? Como é que corta? Porque... Não, depois a gente fala depois no Fora do Ar. Mas como é que a gente sai, ou dá dica para os nossos jovens saírem dessa situação? Samuel, 2 minutos para você falar como é que o jovem pode sair desse contágio. Beleza, então eu vou construir falando assim. Primeiro, a família ela tira da igreja a autoridade de corrigir esse jovem. Ponto. Tira de todas as influências positivas e dá para esse jovem determinar suas próprias vidas. Agora, o outro ponto. A Bíblia nos diz que a nossa vontade ela foi extremamente corrompida pelo pecado, ou seja, esta vontade que são esses hormônios, né, pastor Uri, que Freud chamou de libido e Paulo chamou de... Eu sabia que estava faltando um filósofo aqui, né? Freud chamou de libido ou de pulsões e Paulo chamou de vontade ou querer, né? O querer. Essa vontade ou essas pulsões que existem no homem antes da queda, todas eram inclinadas para Deus. Posteriormente à queda, essa vontade inclinou-se em oposição a Deus. Então, a ideia é que aquilo que antes poderia ser utilizado para a glória de Deus, agora pode também ser usado para a reprovação do homem. Né? De que forma nós podemos educar e trazer esses jovens de volta? É o que Paulo nos ensina em Efésios, capítulo 5. Né? De Efésios, capítulo 1 ao 3, Paulo nos ensina sobre a doutrina da graça. Do 4 ao 6, Paulo nos ensina como aplicar essa doutrina em nossa vida. No capítulo 5 de Efésios, o apóstolo Paulo vai falar que nós precisamos ser imitadores de Cristo, ou seja, reproduzir aquilo que Cristo reproduzia. E ele vai discorrer sobre um monte de práticas cometidas pela vontade humana que desagrada a Deus. Só que lá, no versículo de número 18, ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. Porque a única coisa que é capaz de desfazer essa inclinação da vontade humana para o mal é a graça, que é recriadora e cura a natureza caída. E quando Paulo fala enchei-vos do Espírito Santo, ele está usando um presente contínuo. Ou seja, não é só para ser cheio agora, é daqui a 1 minuto também, daqui 1 hora, daqui 2, amanhã, depois de amanhã. Ou seja, enchei-vos, ou seja, continuamente. Não é só, vocês foram cheios e pronto, não precisa mais. Precisamos ser cheios constantemente, ou seja, dominados pelo Espírito. O conceito de ser cheio do Espírito Santo aqui é ser dominado. Dominado em que sentido? Completamente. Psíquico, físico, espiritual. Acabou. Ricardo, como é que o jovem prova de maneira prática, Ricardo? De maneira prática, né? Samuel falou, precisamos ser cheio. Samuel, você tem que voltar para depois explicar como ser cheio, tá? Mas, pastor Ricardo, e agora? Pastor Uri, eu gosto de lembrar uma frase de Martim Lutero, que ele dizia para o seu mentor, que ele... Não, mas vai ser prático. Que ele diz que nas águas do batismo ele achou que o velho homem tinha morrido e ele descobriu que o infeliz sabia nadar, né? E dentro disso, eu acho que o que falta para os nossos jovens hoje, e nas minhas orações, para os adolescentes, para os nossos jovens, eu peço sempre a Deus que dê para eles firmeza de caráter,
Eles precisam ter fé que realmente nós cremos num Deus vivo, e para ter essa fé, eu acho que de forma prática, ele precisa se posicionar. Eu acho que falta posicionamento dos nossos jovens em algum momento, e existe uma coisa que sempre contagiou todas as gerações de jovens, não é essa geração, mas daquela coisa do seguinte: eu vou provar alguma coisinha, mas depois eu me conserto, depois eu sigo firme. E a gente precisa de posicionamento, a gente precisa de que o jovem precisa se posicionar, ele precisa buscar uma experiência real e verdadeira com Deus, ele precisa desejar isso, e ele precisa conhecer a Bíblia, né? Eu sempre digo, tem uma geração nova aí de pregadores, esses pregadores que estão pregando aí, e vai fazer live, dentro das lives que a gente começou na live, só para a gente terminar na live, eu vi esses dias aí um dito pastor dessa nova geração, que ele foi tentar falar que Jesus era muito bom, e ele se enrolou todo com a Bíblia, e ele falou durante 1 hora, falou um monte de abobrinha, depois teve que tirar o vídeo do ar porque repercutiu muito mal para ele, e ele veio dizer que o que ele disse não era o que ele queria dizer, e ele ficou 1 hora falando, e ele não conseguiu dizer o que o jovem tem que fazer de fato para ter um relacionamento com Deus. Então, de forma prática, eu acho que o nosso jovem, ele precisa ter firmeza de caráter, ele precisa se posicionar, ele precisa ter uma identidade, é isso, né? Ele precisa desejar conhecer a Deus, e o desejo de conhecer a Deus tem que vir da experiência e do conhecimento bíblico. E quando a gente fala de conhecimento bíblico, eu estou falando que ele precisa realmente querer mergulhar nisso. Então, de forma prática, se não houver esse desejo, e aí é uma série de fatores que vão influenciar, mas o primeiro deles, né? E aí a gente está falando aqui também para os pais. Os pais precisam buscar criar um lar em que esse ambiente seja um ambiente favorável, e nas igrejas a gente tem que buscar esse ambiente dentro das igrejas, e eu tenho sempre dito muito para a igreja que a gente precisa falar cada vez mais da Bíblia e cada vez menos falar das pessoas, porque a gente está perdendo tanto tempo falando de pessoas que a gente está consumindo o tempo da palavra, e talvez por isso que ela não está entrando. E parece que a gente começa a ficar só legalista e só moralista. Não faz isso, não faz aquilo, quando na verdade não é isso. É que Deus tem algo muito melhor para a nossa vida. E o jovem precisa acreditar e crer nisso e viver isso, não com o escambo. Eu quero trocar. Tem algo melhor para mim? Então eu vou viver porque eu vou receber. Não, é porque não foi para isso que Deus nos criou. Eu acho que essa é a principal mensagem e a clareza que o nosso jovem tem que ter. Estamos indo ao final, mas eu queria deixar aí também de uma contribuição de uma forma muito prática. Tem jovens que eles estão mergulhados, afundados nessa lama que é o pecado, principalmente o pecado da prostituição, principalmente a fornicação e a pornografia. Eles estão mergulhados nisso daí de tal forma que eles não conseguem sair sozinhos. Então, fica o meu conselho aqui: procure alguém de sua confiança, uma pessoa que você veja que é mais crente que você, uma pessoa que você veja que tem mais fé, que anda melhor do que você diante de Deus. E peça socorro, peça ajuda. Não tenta sair de uma situação de uma situação como essa sozinho. Tem gente que até consegue pegar a Bíblia e estudar. Eu tive casos já de jovens que estavam afundados dentro da pornografia e fizeram um propósito com Deus, leram Bíblia, oravam, fizeram campanha, oraram os 7 Pai Nossos, como o Ricardo disse aí, mas com o passar do tempo esfriaram e voltaram para o mesmo pecado, entendeu? Porque é algo que, além de pecaminoso que afeta a alma, é algo que se torna crônico na vida do jovem. Então, meu primeiro conselho: procure alguém crente, que possa te ajudar em oração, que você abra o coração e fale: eu tenho esse problema, eu tenho essa dificuldade, eu estou sofrendo. Esse é o primeiro ponto. Essa pessoa vai te ajudar. Segundo, defina propósitos e metas. Você não deixa de pecar do dia para a noite. Se você está afundado, você é tirado aos poucos. Existe um processo de limpeza.
Então você é tirado, você é lavado, suas roupas são trocadas, né? E eu falo de roupas espirituais, e você tem que lutar para que não volte para lá. Uma dessas químicas que o Samuel falou aí, eu fazendo algumas pesquisas, a pornografia ela tem o mesmo efeito e o mesmo resultado que tem um viciado em drogas. Então, muitas das vezes, para você ter ideia, um viciado, para que o corpo dele seja completamente limpo da droga, leva 2 anos. Então, 2 anos para sair da nicotina, 2 anos para ser limpo da cocaína, do crack e tal. E na pornografia, o corpo fica tão sedento daquilo, que não consegue abrir mão da noite para o dia. Então, por isso que precisa de ajuda, precisa de auxílio, seja do teu líder, do teu pastor, de um amigo que é mais crente, tá? Então, isso é importante. Eu já quero deixar com pauta para a semana que vem a gente voltar nesse assunto, voltar nessa temática, né? O irmão João de Lima está falando que quem perseverar até o fim vencerá, e é verdade, você tem que perseverar, você tem que ter meta, tem que ter objetivo. Eu começo hoje, né? Eu conheço jovens que praticavam o ato da masturbação por 4, 5 vezes ao dia, né? E essa pessoa está totalmente afundada, está levando problemas. Semana que vem eu quero falar sobre o que esses problemas podem gerar dentro do casamento. Você está fazendo agora sozinho, mas você vai afetar a tua família lá na frente, vai afetar a tua esposa, vai afetar os teus filhos. Então é complicado isso daí, tá? Então precisa de um discernimento, precisa estabelecer propósitos, metas, com a ajuda de pessoas, para que as coisas, enfim, saiam voltem ao controle, voltem ao controle. Samuel, 1 minuto para suas considerações, mas tome vergonha, é 1 minuto só. Quero agradecer por mais uma vez participar com vocês. É um tema que precisa ser destrinchado em muitas fases, e acredito aí que Deus, de alguma forma, falou com pessoas hoje, e que essas pessoas tenham aí sido instruídas pela palavra de Deus. Muito obrigado, mais uma vez, pela confiabilidade de estar entre vós. Você é o cara, e depois eu quero saber que luz é essa que você está usando aí na tua casa, que está um negócio bonito. É Vanish. Você está lavando comida com Vanish, esse branco aí. Pastor Ricardo, mais uma vez, meu muito obrigado. Suas considerações. Pastor, eu quero agradecer a vocês, dizer para todos aqueles que nos acompanham que nosso objetivo aqui é poder contribuir positivamente, nós nos doamos, né, para isso, e queremos ser instrumentos de Deus para a vida dos nossos jovens, para auxiliar. Nenhum de nós aqui é santo e perfeito, nós não nos colocamos nessa condição, mas nós, e exatamente por isso que a gente já passou, é que a gente quer buscar ajudar, inclusive às vezes receber uma ajuda que a gente não pôde receber por N fatores, e de repente proporcionar isso para os nossos jovens. Então é uma doação, é uma pequena doação nossa para a vida de cada um, e que Deus possa continuar abençoando os nossos jovens. Nós estamos com certeza, mais do que falando aqui, nós estamos intercedendo por vocês nas madrugadas, que é o melhor que a gente pode fazer. Muito bem. Gente, recadinho último aqui, amanhã, a partir das 16 horas, uma das maiores lives com toda a nossa UMADEB, todo o time da UMADEB de São Paulo, estaremos reunidos lá no YouTube e aqui no Facebook, no TV AD Belém. Estaremos direto dos estúdios da RBC, com transmissão de um culto único, né, uma live culto aí único. Estará pastor Joel Freire, pastor da Colômbia, pastor Satírio, teremos pastor Ângelo Galvão, Meg e esqueci o nome do outro, né? Peterson e Mag. Peterson, Meg e Mag, né? Emerson Pedrosa, Rafa Dias, Nani Azevedo. Gente, vai ser um esquenta da UMADEB que vai ser uma benção. Obrigado a todos vocês que ficaram, Deus abençoe, né? Testamos aqui o negócio, tá acontecendo, a gente vai melhorando aos poucos,
Deus abençoe todos vocês. Semana que vem nós voltamos com cada um de vocês aí e voltamos nesse mesmo tema. Fechado? Deus abençoe Amém. vocês. Fiquem com Deus. Porque existem coisas que é só você e Deus e mais ninguém. Sinto o Espírito Santo te abraçando nessa noite. Oh, aleluia! Não conte teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre sua ferida para quem não tem remédio pra curá-la e forças para te erguer. O quê? Não, não. Não se lamente para quem quer ver tua dor. Não mostre sua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus.